Fala, torcedor, eu sou o Rafael Andrade, esse é o canal Conhecimento FC, trazendo mais conhecimento para você. Pacifista. O paraíso pacifista. Ó. Quadro pintado é idílico. Somos uma terra sem terremotos e furacões. Sem guerras civis nem fundamentalismos extremados que levam a genocídios. Somos pacíficos. Não violentos. Não somos agressivos. Não odiamos. Não somos preconceituosos. Não somos racistas. Esse quadro não resiste ao teste da história. É uma de nossas ilusões, criada e sustentada ao longo de séculos. Para começo de conversa, tivemos durante a nossa história dezenas de guerras civis, a diferença é que nunca usamos essa expressão para defini-las. Lembremo-nos de algumas delas. A Brilhada, Movimento de Pernambuco em 1824. Cabanagem, ou Guerra dos Cabanos, no Pará de 1835 a 1840. Sabinada, Movimento na Bahia entre 1837 e 1838. Balaiada, revolta ocorrida entre 1838 e 1841 no Maranhão. Revoltas liberais de 1842, os movimentos sediciosos organizados pelo Partido Liberal em várias partes do Brasil. Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em 1835. Esta, a maior de todas, durou uma década, rachou o país em três estados, o Império, a República Rio-Grandense e a República Juliana, e vitimou mais de 3.000 pessoas. No século XX, aconteceu a Revolução Constitucionalista de São Paulo, em 1932. Cada um deles prosseguiu à sua maneira, mas foram todos movimentos de uma província, de um estado, contra o centro, ou contra medidas centralizadoras. Em vários deles, como no Rio Grande do Sul, chegaram a ter proclamação da República e projeto de separação do estado em relação ao restante do país. Em outros casos, com mortos, guerra e até genocídio, como o que ocorreu no Maranhão durante a Balaiada, ou entre Santa Catarina e Paraná no início do século XX, durante o contestado. Choques violentos, mortes, medo, perturbação. Em qualquer outro país do mundo, chamaríamos isso de guerra civil. Aqui, não. Aqui evitamos usar tal expressão. Guerras civis existiram na Argentina, no México ou nos Estados Unidos. Guerra civil virou uma instituição na Colômbia, tão forte que os colombianos chegaram a usar Guerra de los Mil Dias, entre o fim do século XIX e início do século XX, para separar uma guerra civil de outra. Enquanto nós, brasileiros, fugimos do uso da expressão, os norte-americanos fundaram sua nacionalidade por meio da guerra, primeiro uma guerra contra o Império Britânico, depois uma guerra entre o norte e o sul do país, depois contra o México e contra indígenas, contra alemães, contra comunistas e contra fundamentalistas religiosos. Mas nós rejeitamos a ideia, o conceito e o nome. Rejeitamos e suavizamos o conflito, afirmando: os gaúchos queriam mesmo era a defesa de sua dignidade, o que os paulistas desejavam era uma constituição, os cabanos lutavam por igualdade social. Ninguém lutou por ódio. Ou seja, no Brasil jamais houve ódio. Nem sequer na guerra. Quando Sérgio Buarque de Holanda instituiu a expressão homem cordial em 1936, no livro Raízes do Brasil, várias pessoas o criticaram. Foi o caso do poeta e ensaísta Cassiano Ricardo, que produziu a interpretação clássica que viria a seguir: a cordialidade seria sinônimo de bondade, portanto, o autor de Raízes do Brasil estaria enfatizando um dado positivo de nossa formação. Essa interpretação conduzia a algo completamente diferente do que Sérgio Buarque quis dizer. Para ele, a cordialidade tinha o papel de ressaltar a rígida separação, na sociedade brasileira, entre o público e o privado. E sua consequência era negativa. Sérgio Buarque encontrou a expressão no escritor e amigo Ribeiro Couto e a apresentou como um dos efeitos decisivos da supremacia incontestável, absorvente do ninho familiar, pois as relações que se criam na vida doméstica sempre forneceram um modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós. Armado dessa máscara, afirmou ele, o indivíduo consegue manter sua supremacia antissocial. A cordialidade se estendia das relações familiares até o público, cuja lógica deveria ser a da impessoalidade, do interesse público. Quando Sérgio Buarque diz cordial, significa que funcionamos de acordo com o coração, cordis, no latim. E como afirmou numa carta a Cassiano Ricardo, se acreditou, mal ou bem, que o coração é a sede dos sentimentos, e não apenas dos bons sentimentos. O brasileiro agiria de maneira passional, e não pacificamente. Sorrir para estranhos, ajudar estranhos, matar estranhos.
Sérgio Buarque definiu como o homem cordial, um homem avesso a regras racionais, a sistemas unificadores, a sistemas impessoais. No fundo, no que concordo plenamente, o que ele está dizendo é que, quando matamos, somos cordiais. Quando torturamos, somos cordiais. Para Sérgio Buarque, a característica do brasileiro é colocar a passionalidade subjetiva e a motivação individual na frente da motivação política. É essa cordialidade descrita por Sérgio Buarque, a boa ou o horror, que tentamos transformar numa coisa positiva. Por isso acredito que, para entender o Brasil, nós precisaríamos de mais de Freud do que de Marx. Mais subjetivo e psicanalítico do que generalizado. Ao contrário do que se interpretou e se interpreta normalmente, exibimos um histórico de violência, das guerras civis que mencionei, com morte em praça pública, a decapitação de Zumbi dos Palmares, ou ao massacre ocorrido em Canudos. Zumbi teve uma morte particularmente odiosa, que se mostra reveladora de nossa natureza violenta e cruel. Como aprendemos em sala de aula e nos livros de história, Zumbi foi o último e grande líder do Quilombo dos Palmares, respeitado herói da resistência anti-escravagista. Palmares foi o nome dado pelos portugueses, em razão do grande número de palmeiras encontradas na região da Serra da Barriga, ao sul da capitania de Pernambuco, hoje estado de Alagoas. Era um abrigo não só de negros, mas também de brancos pobres, índios e mestiços. A um bandeirante paulista chamado Domingo Jorge Velho foi dada a tarefa de destruir Palmares. Aniquilar o quilombo era uma questão de honra para o domínio português e da elite açucareira e traficantes de escravos. Zumbi foi localizado em novembro de 1695, com o corpo perfurado por balas e punhaladas, e levado a Porto Calvo. Teve a cabeça decepada e remetida ao Recife, onde foi coberta por sal fino e espetada em um poste até ser consumida pelo tempo. O fato de Zumbi ter sido castrado e ter seu pênis costurado dentro da boca nos leva à reflexão de como o ódio floresceu e se aprofundou contra quem instituiu uma rebelião contra o sistema. Mas há outros exemplos. A revolta federalista do Rio Grande do Sul durante os anos iniciais da República foi acompanhada de tanta decapitação que seu codinome na história é Revolta da Degola. Em O Tempo e o Vento, o escritor Érico Veríssimo narra episódios referentes às guerras deflagradas no solo gaúcho e fala da cidade tomada pelas tropas inimigas. Segundo o livro, quando capturam um parente do chefe das tropas locais, decidem fazer uma punição, introduzir um funil no seu ânus e derramar um azeite fervente. Veríssimo retirou essa técnica de uma documentação histórica que usou para escrever o livro. Técnicas que revelam uma sociedade particularmente violenta. Curiosamente, nossa história real não parece combinar com nossa representação ideal. O livro Brasil Nunca Mais, cuja introdução foi assinada pelo falecido cardeal D. Paulo Evaristo Arns, descreve as torturas no período militar instaurado em 1964. No livro se faz uma pergunta pertinente: por que gente do Cone Sul, de outras ditaduras instauradas na região, vinha ao Brasil aprender mais sobre técnicas de tortura? Por que naquela época chegou a haver aula de tortura no Rio de Janeiro? A resposta que se pode dar tem a ver com a nossa tradição escravista. Uma tradição mantida no modo de agir da polícia, no nosso modelo policial, no qual a polícia científica anda lado a lado com a polícia do pau de arara. Essa tradição faz com que a nossa violência seja tolerada, desde que aplicada a grupos sociais específicos. É manchete de jornal a violência que atinge grupos de elite, mas nunca aquela que atinge grupos sociais específicos, como negros, pobres, homossexuais e transexuais. Nossa violência é estrutural. Não é diferente da violência humana, mas é aumentada pela injustiça social, pelas relações raciais e pela própria violência política. Às vezes podemos perguntar por que é tão intensa. E às vezes seria lícito supor o motivo pelo qual ela não é mais intensa, dado o grau da violência social. Falei da tradição escravista. Raízes do Brasil pode ser visto como substituto de um livro de 3 anos antes, Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire, que atribui os males do país à mistura étnica. Ou substitui, antecipadamente, Formação do Brasil Contemporâneo, um livro de 1942, de Caio Prado Júnior, que atribuía às elites as mazelas do país. Era uma época em que o Brasil tentava fazer o que a Europa havia feito no século XIX, dar uma explicação nacional à sua identidade e às suas raízes. Silvio Romero, Manuel Bonfim e Joaquim Nabuco já haviam tentado. O Brasil sempre tentou explicar-se nacionalmente por meio de generalizações, como também são as generalizações para falar do francês, do alemão ou do norte-americano. Casagrande, Senzala e Raízes do Brasil dialogam sobre uma realidade pernambucana, em Gilberto Freire,
e nordestina, e também do sudeste, especialmente São Paulo, em Sérgio Buarque. Caio Prado introduziria a questão da dominação econômica, sendo sucedido por toda uma tradição anti-Gilberto Freire, que insistirá na violência da escravidão. Freire olha a escravidão com a sua genialidade, ele foi um dos grandes autores do Brasil, sua habilidade que mistura sociologia com jornalismo. Mais tarde será taxado, injustamente, de pró-escravista, mas na verdade ele oferece a interpretação de uma escravidão sob o ponto de vista do diálogo, dos pontos de coexistência, que também são verdadeiros. Em outras palavras, ele se refere aos pontos em que a Casagrande e a Senzala estabeleceram uma negociação. O pensamento de esquerda criticará Gilberto Freire nos anos seguintes, em particular a partir de Caio Prado, mas tendo como maior símbolo o historiador Jacob Gorender. Ao escrever sobre o escravismo brasileiro, ele enfatizou somente o atrito e o enfrentamento. Foi outro ponto de vista. Mas sempre numa situação de enfrentamento nós vemos consenso e coerção, cooptação e diálogo. Para dar um exemplo fora do Brasil, a guerra contra os índios araucanos, os índios da Patagônia chilena e argentina, foi a mais prolongada da história da América. Começou no século XVI e foi parcialmente encerrada no século XIX, com Argentina e Chile já independentes. Os araucanos foram o grupo indígena que mais resistiu à dominação espanhola, depois crioula, da América. Vários araucanos depois melhoraram de vida, porque o contato com os brancos possibilitou-lhes acesso a cavalos, o que antes não existia na América. Além disso, a captura por sequestro de mulheres brancas incrementou a demografia do grupo indígena. Esses seriam os pontos em que eles dialogam e obtêm benefícios de uma dominação. O ponto negativo são as aldeias queimadas, os líderes assassinados, a ocupação das terras. Toda violência inclui um processo de diálogo, que é mais ou menos o que acontece numa situação de guerra como na França, na qual uma parte dos franceses colabora e se beneficia dos nazistas. A França de Vichy foi justamente o governo francês sob influência nazista, com a aceitação e o benefício de parte da sociedade francesa. Somente uma parte, bem pequena, dos franceses vai para a resistência e outra parte simplesmente ignora. O nazismo, um dos modelos de violência ocidental no século XX, funciona do mesmo modo que a escravidão. Uma parte se aproveita bastante de um sistema, uma maioria é conivente com ele e uma minoria constitui o grupo de resistência. Mas a resistência na culinária, a resistência na música, a resistência que não estabelece vencedores e vencidos e sim um mundo que tem outra dinâmica, essa resistência é menos valorizada do que a armada, porque nosso modelo preferencial é o herói armado, o herói que enfrenta. Zumbi se encaixa perfeitamente nisso, assim como Ganga Zumba. A culinária inclui produtos da África, inclui palavras e inclui a própria religião como resistência, elementos que certamente nos seduzem muito menos. E falando em modelos, nossa interpretação tradicional costuma sugerir explicações focadas na herança portuguesa. Essa explicação dá ênfase de tal modo a essa infância colonial portuguesa como origem dos nossos equívocos que somos obrigados aqui, até a segunda vinda de Jesus, a sermos ibéricos católicos. Não importa que o catolicismo já nem seja a religião dominante em lugares como o Rio de Janeiro, aliás, o primeiro estado brasileiro a ter mais protestantes do que católicos. Não importa que haja áreas onde não existe sequer o predomínio da imigração ibérica. Não importa nada disso, você será sempre um português. Essa herança aparece muitas vezes, por exemplo, na obra clássica de Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, na qual o Estado brasileiro será patrimonial até o fim dos tempos porque foi fundado pelo rei Afonso Henriques, ou pelo Estado português. Segundo ele, o patrimonialismo é uma forma de dominação política na qual não existe a esfera pública e a esfera privada. Faoro recorre ao conceito do sociólogo Max Weber sobre Estado patrimonial quando um príncipe organiza seu poder político exatamente como exerce seu poder patriarcal, para explicar o atraso do Brasil. Um atraso explicado pela dominação do estamento burocrático, iniciado com a consolidação da monarquia portuguesa pela dinastia de Avis, de 1385 a 1580, que comandou a expansão comercial de Portugal, África, Índia, Brasil. Segundo Faoro, o Estado português controlava ou explorava diretamente o comércio, que por sua vez alimentava o caixa da coroa. Isso é curioso, porque significaria observar a história com o peso do determinismo. A Austrália foi fundada em Botany Bay por imigrantes forçados, prisioneiros, estupradores, falsários e ladrões. Assim começou a história do país. Botany Bay, pela experiência sistemática de colonização, era literalmente uma colônia penal. E hoje a Austrália é um país de primeiro mundo, desenvolvido, com altíssimo índice de desenvolvimento humano,
e os australianos são pessoas que vivem e trabalham em torno do orgulho de sua origem. Enquanto isso, nós construímos uma outra fantasia. O Brasil foi essa fantasia chamada colônia de exploração. Uma terra condenada a receber a escória de Portugal, um país obrigado a acolher degredados enviados para cá pelo Estado português. Essa explicação é absurda. Afinal, veio absolutamente de tudo para o Brasil, da escória à elite intelectual, professores das melhores universidades portuguesas, um padre Nóbrega. A América, e não só o Brasil, é de fato uma arca de Noé. Para cá veio absolutamente de tudo. Os norte-americanos fazem sua memória fundacional no Mayflower, o famoso navio saído da Inglaterra com cerca de 100 passageiros, todos de alto nível social e intelectual, peregrinos que se tornariam os pais da pátria. Eles ignoram que a fundação, quase 13 anos antes, baseou-se numa companhia crucial, a Companhia da Virgínia, que entre outras coisas levava moças de vida ruim na Inglaterra para serem leiloadas. Ignoram que menos da metade dos passageiros era puritana. Ignoram que o Mayflower fora bancado por uma companhia de comércio, a Companhia dos Comerciantes Aventureiros, de Londres, e que tinha, como principal missão, o comércio de peles ou quaisquer outras riquezas que se pudessem extrair da terra. Ou seja, os norte-americanos ignoram os assassinos, as prostitutas e os falsários que fazem parte da sua história, e nós ignoramos os professores e intelectuais que fazem parte da nossa. Por que essa diferença? Acredito que tem a ver com o que Nelson Rodrigues batizou de síndrome de vira-lata. Mas há algo maior do que isso. Algo que nos faz diminuir o nosso passado e ignorar explicações que o dignificam. Nós pioramos a nossa colonização, enquanto os norte-americanos melhoram muito a colonização deles. Toda memória histórica tende a ser seletiva e construir-se a partir de valores épicos posteriores. Isso não distingue o Brasil de outros países. Os heróis nacionais melhoram com o tempo e a violência militar fica mais dotada de valores elevados. O que nos distingue é uma vontade quase sistemática de apagar a violência do nosso passado. O curioso é que no momento de aceitar aquilo que se revela um fato histórico, a nossa violência, decidimos disfarçar. Uma duplicidade de pensamento. Somos todos racistas. N. Ou o racismo é mais benigno do que outros, como o dos Estados Unidos ou o sul-africano. No Brasil não há ônibus específicos para negros, nem a separação explícita que norte-americanos e sul-africanos enfrentaram. Mas, na verdade, qualquer brasileiro soube, até a Lei Afonso Arinos, em julho de 1951, e mais tarde com a criminalização do racismo pela Constituição de 1988, essa separação sempre foi tão suficientemente clara e direta que não era necessário um ônibus ou um bebedouro em local público para negros. Sempre mantivemos uma característica portuguesa, que é distinta da anglo-saxônica. Esta costuma afastar o diferente, enquanto a característica portuguesa é trazer para dentro do sistema colonial, não afastá-lo. O português nunca fez reserva indígena, por exemplo. Trouxe para a missão, para a cidade, para o apresamento, para a lavoura. O português adotou essa estratégia e nisso nós absorvemos a tradição. Não gostamos de guetos físicos. Porém, instituímos nossos guetos sociais e econômicos de uma maneira declarada. Pegue-se o exemplo do que ocorreu recentemente no Espírito Santo, com o caos completo que se viu com a ausência da polícia nas ruas. O crime generalizado cometido por criminosos e por cidadãos saqueadores é o que a periferia do Brasil vive cotidianamente. No entanto, quando essa realidade atinge áreas nobres, reagimos e afirmamos que se trata de anarquia e caos. É um colapso. Na verdade, uma parte da população brasileira vive a ausência da polícia, ao menos de sua função protetora, o toque de recolher e os saques todos os dias. Mas nós, da elite, não vemos isso. São nossos guetos se revelando. É possível, portanto, pensar numa forma diferente em relação às diferenças frente ao apartheid na África do Sul, por exemplo. Não é necessário no Brasil ter uma legislação de apartheid porque aqui o apartheid já funciona naturalmente. Nenhuma lei impediu a eleição de um presidente negro, não obstante um negro jamais tenha sido eleito. O Brasil funciona mais ou menos como a Inquisição, ou como 1984 de George Orwell. Se você consegue convencer a vítima de que ela está errada, atingiu seu objetivo. Seu objetivo é convencer a vítima. Essa estratégia está incorporada ao inquisidor, ao censor, à elite. É recente no Brasil a presença de um ministro negro no Supremo Tribunal Federal. São Paulo teve 2 prefeitos negros na sua história.
Nós tivemos um presidente, Nilo Peçanha, que não era exatamente negro, nem exatamente branco. E pode-se lembrar ainda que foi presidente porque o titular faleceu. Machado de Assis, nosso mais genial prosador, não gostava de ser chamado de mulato. No enterro do escritor, ao fazer um elogio fúnebre a ele, afirmando que Machado era negro na aparência e grego na alma, o orador foi criticado pelos amigos, porque era uma coisa que Machado não gostaria que citasse. Nem sequer no enterro. Machado morreu em 1908, mas esse tipo de pensamento não se circunscreve nem a ele nem à sua época. Ao longo de nossa história encontramos um diálogo difícil, tenso, com essas tradições, que vem à tona num momento como a Constituição de 1988, que criminalizou como inafiançável o racismo e instituiu essa referência nas cláusulas iniciais. Numa época do politicamente correto, traz à tona o encontro de uma elite branca e os negros, uma elite obrigada a pensar nas palavras preto, negro, afro-brasileiro, e retira aquele conforto que a sociedade sempre teve e que a leva a desfilar no carnaval cantando: "O teu cabelo não nega, mulata, porque és mulata na cor, mas como a cor não pega, mulata, mulata, eu quero teu amor." Da marchinha racista para a homofóbica, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? A intenção original da marchinha, parece, não era ser homofóbica, mas uma brincadeira entre amigos. No uso, na gramática do cotidiano, ela virou emblema de ofensa. A música perguntava: será que ele é? Os foliões gritavam introduzindo palavra nova: bicha. Esse sempre foi o nosso carnaval. A nossa carnavalização, inclusive do preconceito, talvez atrapalhe a possibilidade de refletir sobre o tema em si. O capitalismo ocidental incorpora as pessoas mais pela questão econômica do que pela identidade. Portanto, acredito que o racismo nos Estados Unidos tende a diminuir em função do negro consumidor, não do negro cidadão. No Brasil, o fato de que há uma coincidência entre exclusão social e exclusão de identidade étnico-racial faz com que essa questão se misture e se intensifique. O que leva muitos críticos da política de cotas a questionar a ideia de que no Brasil não há propriamente um racismo ou uma diferença de interpretação de cor, e sim uma interpretação de renda, um abismo social. Em outras palavras, tem-se a ideia de que há uma desigualdade social, e não de gênero ou de cor. Essa é sempre uma explicação predominantemente feita por um determinado grupo branco. É sempre uma explicação de quem não sentiu preconceito contra si. E, como tal, diz que não há preconceito. É como a moral masculina sobre as mulheres. Dizem, não há uma cultura do estupro, porque nunca fui estuprado. O aborto não seria um problema se a moral fosse feita por mulheres. Racismo não existe na percepção das pessoas que não são alvo desse racismo. Como eu disse numa palestra, eu, Leandro, fruto de uma classe média interiorana, nasci salvo. Eu me esforcei muito, trabalhei e trabalho como poucas pessoas. Acordo às 4 horas da manhã, sempre estudei como um condenado. Não há um traço do defeito da preguiça na minha biografia, mas nasci salvo. Se eu fosse preguiçoso, talvez não tivesse a posição que tenho hoje, mas eu estaria salvo do mesmo jeito. O fato de debatermos intensamente quando uma menina negra de escola pública tira o primeiro lugar em medicina, e igualmente decorrem conceitos como meritocracia, esforço, liberalismo, cotas, é porque o conceito ainda incomoda. O fato de debatermos Bolsa Família, que representa muito pouco da economia brasileira, e debatermos muito menos Bolsa BNDES, não debatermos política de juros diferenciados e não debatermos todos os outros benefícios torna tudo muito claro sobre como a sociedade brasileira lida com esses problemas. O fato de aceitarmos distinções na fila para idosos, gestantes, portadores de especificidades de locomoção, o fato de aceitarmos distinções, inclusive baseadas em dinheiro, quem paga mais tem fila fast track nos Estados Unidos, e cada vez mais aqui. O fato de aceitarmos áreas VIP e áreas não VIP em todos os lugares, o fato de aceitarmos que temos de ceder nosso lugar para uma pessoa de idade sentar num ônibus, o fato de aceitarmos todas essas condições mostra que o único setor que desejamos isonomia são as cotas. Para todos os outros aceitamos a desigualdade. Ou seja, não significa dizer o que é certo e o que é errado, afinal é uma questão complexa, e sim de imaginar por que discutimos igualmente apenas num único campo. É uma questão que, conforme eu já disse, mostra o motivo pelo qual nunca tenhamos tido necessidade no Brasil de uma política de apartheid. Os negros sempre estiveram separados na alma das pessoas brancas. Com isso, não era necessário dizer algo mais explícito. Para completar, a combinação entre exclusão social e exclusão por identidade étnica é uma mistura complexa.
Todos os problemas estão colocados, mas temos de estabelecer um debate que inclua, também, a reflexão sobre a palavra mulato. Uma palavra de etimologia pavorosa, mulato vem de mula, o animal produto do cruzamento do cavalo com a jumenta, ou do jumento com a égua, mas também pelo fato de que mulato oculta um negro, ou seja, se sou mulato, não sou negro. Seria alguém com defeito menor. E daí o Brasil ter se tornado, desde o século XVIII, o purgatório dos brancos, o inferno dos negros e o paraíso dos mulatos, segundo a frase do padre André João Antonil, no famoso livro Cultura e Opulência do Brasil. Isso gera uma percepção, já no início daquele século, por um jesuíta italiano, de como as questões de identidade racial eram curiosas no Brasil. Para complicar, quase sempre os nossos capitães de mato eram mulatos. E muito racistas. É como o novo rico, que trata muito mal seus funcionários, e o aristocrata, geralmente, trata bem. O aristocrata está tão distante daquele mundo que pode sentar e tomar uma cerveja, como fez o príncipe de Gales ao vir para o recém-inaugurado Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, segundo velha lenda urbana. Queriam servir-lhe champanhe, e ele quis cerveja. E não havia cerveja no Copacabana Palace. Afinal, cerveja era coisa de gente simples. Aliás, não havia Copacabana. Estavam criando a praia. E o príncipe de Gales, em visita ao Brasil, causou alvoroço na equipe preparada para servir champanhes e vinhos sofisticados. Ele pode sentar e beber cerveja, porque nunca fez curso de etiqueta. Ele aprendeu toda a etiqueta por osmose. A classe ascendente fez curso de etiqueta, leu Marcelino de Carvalho, jamais beberia cerveja durante um jantar. Então a aristocracia se torna muito simpática ao povo, enquanto a classe de novos ricos se torna muito antipática, e o mulato com frequência racista. Mas, em defesa dele, posso dizer que há muitas mulheres misóginas, negros racistas, gays homofóbicos e judeus antissemitas. Isso, infelizmente, é uma realidade. O preconceito é um câncer tão insidioso que ele atinge a vítima, a ponto de produzir falsos mitos em torno da democracia racial brasileira. No Rio de Janeiro, há quem festeje o fato de que, pela sua diversidade e proximidade entre favela e asfalto, a cidade seja um exemplo de convivência entre negros e brancos. Sem dúvida, o Rio oferece um espaço de democratização da presença. Igualmente, a cidade é um exemplo da nossa imensa diversidade. Mas o fato de existirem essa diversidade e a proximidade da convivência na praia, por exemplo, não significa democratização da sociedade. Quando, em função do aumento dos arrastões, a polícia para um ônibus para examinar pessoas, ela sabe bem quem será examinada. A polícia sabe qual fenótipo vai retirar do ônibus. Nenhum policial examinará o fenótipo errado. Portanto, é uma democracia, mas uma democracia que poderia ser dita talvez de forma negativa. De todas as formas de dominação, aquela que faz crer que você tem direitos é a mais sofisticada. A ditadura pura e simples provoca reação. Como Alexis de Tocqueville analisou no século XIX, quando faço crer que você é alguém que tem direitos e que pode se pronunciar, isso permite ter um controle muito mais simpático do que qualquer outra forma. A ditadura da maioria é um discurso curioso. É a crença do forte. Jorge Luiz Borges chamou de superstição numérica acreditarmos que a qualidade esteja num número maior. Borges, um conservador, admirador de Franco e do fascismo. A pergunta não é se, num período de sol, pessoas descem do Morro do Vidigal, área que leva o nome do chefe da polícia do período de D. João VI, famoso por invadir terreiros de candomblé e fechá-los, e também por seu autoritarismo absoluto. Ele foi citado em nosso primeiro romance urbano, Memórias de um Sargento de Milícias, e ficou famoso por seu autoritarismo absoluto. A pergunta, reafirmo, não é se o Vidigal desce, e sim se ele vai subir de volta em seguida. Se o Vidigal desce, temos que saber que o Vidigal subirá depois. O preconceito permite, em casos especiais, que as pessoas convivam por algum tempo. O fato é até bem recebido e filmado. Porém, a convivência não pode chegar a ser íntima e permanente. A elite paulista é diferente da elite carioca pela falta desse espaço de convivência. Até o século XIX, a elite do Rio morava longe da praia, e via aquele espaço como local de declínio, de marginalidade. A partir do início do século XX começa uma ascensão lenta no mundo da praia. Lembrando que D. João VI, para entrar na praia, construiu um dispositivo com buracos porque tinha medo de caranguejos. D. João não era exatamente tão histérico. É que havia caranguejos em abundância, e por isso pouca gente entrava no mar. Aliás,
Os banhos de mar de D. João eram uma recomendação médica para curar uma ferida diabética dele. O iodo do mar lhe faria bem. Mas D. João sabia que o mar não era um local interessante. O Copacabana Palace foi inaugurado em 1923 no contexto pós-comemoração dos 100 anos da independência e ali foi uma tentativa de colonizar aquela região da zona sul do Rio de Janeiro. É preciso lembrar que, quando os escravos do Rio fugiram no século XIX, foram para uma área desabitada e fizeram um quilombo no Leblon, que se tornaria o mais importante do Rio naquele momento. Essas questões mostram o racismo como uma das nossas maiores violências. Você tem olhos bonitos é uma frase comum, que no Brasil não quer dizer outra coisa senão isto: seus olhos claros são bonitos. Essa criança é muito bonita é outra frase comum, naquele que é o país que mais vende chapinha no mundo e tem a maior tecnologia de chapinha do planeta. O Brasil ser o país do cabelo liso como padrão de beleza diz muito sobre nós, como diz muito o fato de escolher como símbolo da beleza nacional, na Olimpíada do Rio, uma mulher como Gisele Bündchen. É nosso bermodel, linda e extremamente profissional e competente no que faz. Mas quando decidimos pegar uma exceção, uma mulher bonita de origem alemã, para simbolizar a beleza nacional é porque a nossa identidade estética ainda é estrangeira, baseada num determinado modelo do norte da Europa. Isso está mudando, mas é uma mudança muito lenta. A violência racial existe, é diária, ocorre em revistas de ônibus, em ação de seguranças nos shopping centers e na forma como enxergamos nossos maiores símbolos de beleza. Essa violência também surge de forma muito clara e forte na linguagem. Em cidades como Rio e São Paulo, marcadas pela diversidade, são comuns referências nada elegantes como Paraíba, para designar qualquer pessoa que venha do Nordeste, ou Baianada, para denominar algo mal feito. A violência na linguagem começou a ser reprimida por força de um consenso social e por força da lei. Mas ela existe. Recentes episódios envolvendo a apresentadora Maria Júlia Coutinho, a Maju, ou a atriz Thaís Araújo mostram que as redes sociais são um espaço no qual esse velho espírito escravista tradicional ainda é forte. O leitor e a leitora devem se lembrar do episódio da Maju. Na página oficial do Jornal Nacional no Facebook, uma foto da apresentadora foi publicada e alguns comentários racistas a acompanharam. Só conseguiu emprego no JN por causa das cotas, preta e munda, foi um dos comentários. Em pleno século XXI, ainda temos preto na TV, comentou outro internauta racista. Thaís Araújo também foi atacada nas redes, chamada de negra escrota, macaca e questionada se já teria voltado para a senzala. É vergonhoso e inacreditável. É preciso pensar que a convivência com a diversidade tem história e não elimina o atrito, pelo contrário, de uma certa forma tende a estimulá-lo. Lembremos-nos da ruptura dos guetos analisada por Hannah Arendt sobre os judeus, aqueles do Segundo Império mais preservados dentro dos guetos, os da Terceira República mais diluídos na sociedade. Sua origem está no caso Dreyfus, quando o alto comando do exército francês encenou um lance de espionagem e condenou um inocente, o capitão Alfred Dreyfus, acusado de vender informações secretas aos alemães. O objetivo do alto comando do exército era desviar a atenção dos inimigos do verdadeiro segredo, uma nova superarma de guerra. Mas tudo foi descoberto, e os cidadãos, indignados, exigiram a revisão do caso. Dreyfus era um judeu de origem burguesa. O mundo lida mal com a diferença. Formamos guetos há séculos. Criamos ônibus com lugares para brancos e negros nos Estados Unidos. Criamos a legislação do apartheid na África do Sul. Dizemos aos diferentes que estejam com os diferentes e evitem contato com os outros. A política de gueto tem sua eficácia. Afastando a convivência, impede o desafio da negociação. Mas quando você sai do gueto e age, a reação costuma ser violenta. Não havia homofobia quando os gays declarados se restringiam praticamente aos salões de beleza. O homossexual que ali trabalhasse conhecia o seu lugar e o seu espaço. A homofobia tende a aumentar quando ele deixa essa condição restrita, sai do seu gueto, onde ele é tolerado como um mal necessário para o embelezamento das mulheres. Quando sai do gueto, vai para a rua e grita além de cabeleireiro, eu sou cidadão, usando, claro, esse estereótipo do cabeleireiro, o ódio, a violência e o preconceito tendem a aumentar. Curiosamente, datas como o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, o Dia do Orgulho Gay, em 28 de junho, e o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, são datas que, num primeiro momento, tendem a provocar o aumento do ódio. É porque as pessoas ficam impedidas de poder classificar o mundo nas suas gavetas tradicionais. Isso causa insegurança.
E convém lembrar que o ódio é sempre uma resposta ao medo, à insegurança e à ignorância. Como não sei lidar com essas três forças, acabo manifestando o ódio. O ódio é sempre filho do medo, o ódio é sempre filho de uma mudança de situação. O ódio aumenta em período de crise, quando há mais medo. O fato de haver manifestações sobre imigração nos Estados Unidos e na Europa, e não haver no Brasil, apesar da presença massiva de imigrantes bolivianos em São Paulo, é sinal de que os formadores de opinião em São Paulo não se sentem ameaçados pelos bolivianos. Logo, a presença de um número enorme de bolivianos aqui não se transforma num instrumento de ódio, porque não apenas os bolivianos estão trabalhando em confecções em situação de semi-escravidão, como também estão bem longe de nossa visão, quando, por exemplo, se reúnem nas praças no domingo. Longe, sobretudo, do formador de opinião, do jornal, da revista. Logo, a nossa xenofobia está sob controle. Basta que o grupo de bolivianos comece a chegar à faculdade e comece a sair do seu gueto para disputar espaços públicos, para a xenofobia passar a aparecer de maneira intensa e sistemática. Em países mais fracos economicamente, como a Grécia ou a Hungria, a xenofobia contra a massa de imigrantes é mais forte do que a do governo alemão, que tem uma economia forte, apesar de muitos alemães serem racistas e lidarem bem mal com os turcos, por exemplo. Quanto maior o medo, maior o racismo. Quanto maior a ignorância, maior o racismo e a violência. Quanto maior a insegurança pessoal, maior o ódio. É uma maneira de eu responder de forma odiosa à incapacidade que tenho de achar minha posição no mundo. Nem todo ataque decorre da inveja do outro, mas todo ataque é fruto do seu medo. Tenho de aprender a odiar. Como a história de Aníbal, cujo pai o obrigava a jurar ódio aos romanos desde a infância, a queimar a mão em ódio aos romanos. Aníbal de Cartago cresceu no ódio e acabou por se tornar um dos maiores generais que o mundo já viu. A Primeira Guerra Púnica, a guerra entre Cartago e Roma, cresceu nesse ódio. Aníbal foi o líder da Segunda Guerra Púnica. Seguiu a linha de ódio aos romanos que lhe foi transmitida por seu pai, Amílcar Barca, reuniu um grande exército e partiu pela Espanha para empreender uma das mais audaciosas missões, atacar o Império Romano onde ele jamais esperaria, em sua capital, Roma. O ódio precisa ser passado adiante, tem de ser ensinado. As crianças não têm, por si, preconceito. Mas, quando aprendem, são rápidas. A violência nossa de todos os dias. F. A lei até aqui da dificuldade do brasileiro de se assumir como um povo violento, racista, preconceituoso e que sente ódio. Essa interpretação em torno do pacifismo nacional se tornou presente de maneira permanente ao longo de nossa história. O leitor deve ficar intrigado, um pensamento não dissipado pela conversa exposta até este momento. Por que isso ocorre? Porque é como gostaríamos de ver o Brasil. Como achamos que o Brasil deveria ser. Temos certeza de que o Brasil deveria ser pacífico. E aí a inexistência de tragédias naturais notáveis, a ausência de conflitos bélicos acirrados, a escassez de um embate expressivo entre homem e natureza, tudo isso é visto tradicionalmente como um dos símbolos de nosso caráter tranquilo. O fato de o Brasil estar sobre placas geológicas estáveis talvez tenha permitido à sociedade brasileira dirigir sua violência entre si ou para si. As placas geológicas estáveis talvez sejam a única coisa realmente tranquila no Brasil. Um exemplo de como nos vemos. Quando ocorre uma decapitação de alguém pelo Estado Islâmico, nós, brasileiros, ficamos horrorizados, aliás, como todo mundo. Mas decapitações semelhantes se mostraram um fenômeno frequente na rebelião de presos do Maranhão, do Paraná e, recentemente, do Espírito Santo. Já relembrei em outro momento que a história do Brasil é uma história de violência, ao contrário do que nos ensinaram na escola. Somos um país com um histórico de estupros, linchamentos e ataques variados. Somos um país que vive um clima social de guerra civil, mas assim como os livros de história jamais trataram nossas guerras civis como tais, hoje poucos reconhecem que vivemos sob guerra civil. É difícil para o brasileiro admitir isso. Temos mais horror à nossa imagem de violência do que à violência em si. E a violência ocorre todos os dias. É a violência dos evangélicos contra os praticantes das religiões afro, a violência do homem contra a mulher, a violência do motorista contra o ciclista. Todos são alvo de violência sistemática. Mas achamos que a violência do outro é endêmica, estrutural e sociológica, enquanto a nossa violência é episódica, acidental e fruto de indivíduos perturbados. É como nos enxergamos. Os números de mortes no trânsito no Brasil são de fazer inveja a muita guerra. E aparentemente essa violência não nos choca.
Temos um dos trânsitos mais violentos do planeta, com um índice de assassinato por 100 mil habitantes que supera, por exemplo, o índice de mortos na faixa de Gaza. Se alguém me pergunta, é mais seguro andar na faixa de Gaza do que em algumas faixas de pedestres no trânsito de São Paulo, matematicamente a primeira deveria ser a escolha de cidadãos que desejam se sentir protegidos. O trânsito é uma metáfora trágica para a face violenta do Brasil. A cada 15 minutos uma pessoa morre nas estradas, ruas e avenidas do Brasil. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, em 11 anos o número de mortes em acidentes de trânsito triplicou, com dados entre 2002 e 2013. O trânsito mata algo em torno de 40 mil pessoas por ano, segundo as estatísticas do observatório. A Guerra do Vietnã, ao longo de 12 anos, matou 58 mil norte-americanos e mais de 1 milhão de vietnamitas. Mas consideramos, com incrível espanto e sincera convicção, que a Guerra do Vietnã é violenta. Se matamos quase um Vietnã por ano nas ruas brasileiras, a questão crucial é que a violência é do outro, não nossa. É do sertão de Antônio Conselheiro, não minha. É carioca, não do paulista. É do paulistano, não do campineiro. Jamais ocorre comigo. A violência é sempre espantosa e inexplicável. Só tem sentido no outro. Isso é o que pensamos, mas não há pessoas inocentes no trânsito brasileiro. Não há inocentes entre motoristas de ônibus, taxistas, carros privados, ciclistas, pedestres e motoqueiros. Todos estão absolutamente envolvidos na violência no trânsito. Por essa razão temos de discutir necessariamente o fim da barbárie no trânsito e buscar um modelo que enfatize a segurança dos mais frágeis, como pedestres e ciclistas, que enfatize mais o transporte público e reduza mais a necessidade dos carros privados. Faça um teste. Fique atento durante 5 minutos no trânsito e você verá pedestres atravessando a rua fora da faixa, ciclistas seguindo adiante no farol vermelho, motoristas em carros, caminhões e ônibus cometendo barbárie. Fora essa convicção só temos uma certeza adicional: o único inocente sou eu que escrevo e você que me lê. Todos os outros são culpados. Este é um ponto importante para nós: a omissão da responsabilidade no ódio e na violência. Ninguém se inclui no problema. O preconceito precisa ser ensinado. Para eu dizer que um boliviano é inferior, tenho de definir o que é um boliviano, pensar na cultura boliviana e interpretar por que a minha cultura será superior à dele. Isso só se faz com aprendizado. Às vezes o preconceito é tão elaborado que, num lugar como a Inglaterra do século XVI, onde não havia judeus, William Shakespeare produziu uma obra antissemita, O Mercador de Veneza. Christopher Marlowe fez uma obra ainda pior, O Judeu de Malta. Mas ambos nunca conviveram com um judeu, todos haviam sido expulsos da Inglaterra e só começaram a retornar no século XVII. Não há possibilidade de eu saber algo sobre antissemitismo se não fui educado numa cultura antissemita. Não se fala muito em antissemitismo no século XVI porque essa é uma palavra e uma prática do século XIX. No século de Shakespeare, a palavra mais precisa seria antijudaísmo. Por falar em palavras, elas ferem, palavras são armas, são o prenúncio de violências maiores. O humor quase sempre é a consagração dos preconceitos mais comuns. As comédias de Aristófanes ajudaram a condenar Sócrates. Peças como As Nuvens ou As Rãs são responsáveis pelo deboche da massa diante do intelectualismo e diante dessa questão sofisticada de pensamento. Sempre uma questão delicada e difícil de resolver, o humor pode ser base ou expressão de ódio e a repressão da piada tem um toque de censura e de fascismo. O debate é longo, mas não há dúvida, as palavras ferem, não